Pronto. Estamos gravando. Então, para a galera aí, ó. Então, a eletricidade é dividida em duas áreas, tá? Na verdade, são três, mas vamos colocar duas. Que é a eletrostática e a eletrodinâmica. A eletrostática, ela vai estudar nada mais, nada menos do que as cargas em repouso. Então, se a eletricidade é o estudo das cargas elétricas, então significa que tudo que a palavra associada na física estática está associado em repouso, tá? Tranquilo? E tudo que está associado à eletrodinâmica são cargas que vão estar o quê? Em movimento, tá? São partículas que vão estar em movimento. Partículas e cargas, tá bom? Então, dinâmica, tá aqui, ó. Aquilo que eu falei para vocês. Então, são cargas que vão estar sempre em movimento. Então, a gente vai estudar bacana. Só um momento aqui, Juan, que tá chegando aqui umas mensagens, só para ver se é lá do grupo, tá? Certo? Então, dando continuidade aí, né? Entendido, Juan? Entendido essa parte aí, inicial? Vamos ver aqui. Juan? Juan, você está aí, meu filho? Juan? Peraí, a internet tá ruim. A internet tá ruim. Tranquilo, não, escutei. Tranquilo. Mas tu tá marcando aí tudo aí no teu cadernão que a gente tá colocando aqui? Sim. Tá. Não te preocupa se caso, mas eu vou perder a aula. Eu tô gravando essa aula e vou disponibilizar lá no canal da instituição, tá bom? Vou editar e vou... Vai demorar um pouquinho, chegar mais... No prazo mais ou menos de uma semana a gente vai estar disponibilizando essa aula para vocês, tá bom? Mas não te preocupa não, a turma não vai ficar prejudicada não, tá bom? Certo, então vamos dando continuidade. Até o Eline também ela caiu, né? Vamos lá. Então, já colocamos para você a questão do resumo, tá bom? Vamos dar dando continuidade aqui, tá? Só apagar aqui. Apagar tudo. Golpe de Naruto. Da tecnologia que ali não apaga só de uma vez. Apaga aos poucos. Senão ela fica na tela. Então, vamos lá, dando continuidade. Vamos aqui. Voltamos, Eliane. Williane, grande Williane. Então, vamos falar primeiramente das cargas. Uma coisa que é interessante na natureza é justamente a gente está mostrando aqui para vocês aqui, ó. Só pegar aqui a canetinha. Aí, ó, nós temos aqui na natureza, por exemplo, descargas elétricas, né? Vamos pegar aqui. Vamos pegar aqui. Tá. Nós temos aqui na natureza, por exemplo, descargas elétricas, por exemplo, relâmpago, né? Aí a gente vai explicar para você porque primeiramente a gente vê a luz, depois a gente vê o trovão, né, que é um princípio também da eletrostática, pelo princípio de alguns princípios básicos da natureza que nós temos, tá bom? Então aqui nós temos aqui, ó, as descargas elétricas que ocorrem, né, que é um princípio da eletricidade, que são essas cargas que estão em movimento, né? Então é interessante como a gente tem aqui, né, na Terra, tudo está associado a esse conceito de que a gente está mostrando para você, tá bom? Tranquilo, Irene? Voltamos aí, né? Irene, tá me escutando? Tá, né? Tá. Nós estamos na página 4, se eu não me engano. Estamos na página 4. Não te preocupa, William, que a gente está gravando essa aula, tá bom? Estamos gravando e logo, logo estaremos colocando à disposição essa aula para a turma, tá bom? Tá escutando? Tô. Tá, né? Beleza. Então, vou desativar aqui teu áudio para você continuar aí, tá bom? Vamos dando continuidade ao nosso material. Então, só apagar aqui. Vamos aqui. Vamos apagar. Bacana que essa parte na edição ela não vai aparecer, né? Esses cortes. Olha só, galera. Então, aqui na questão do átomo, na eletrostática, para mim estudar essas partes de cargas elétricas, vou precisar recorrer ao átomo.
O átomo, se você analisar, é a matéria construída. Toda matéria é construída por átomos, como a gente está colocando aqui para você, tá? Onde você vai ter 3 partículas, entre aspas, vou até colocar aqui entre aspas, tá? Porque isso aqui é uma ideia clássica, porque a ideia mais moderna, elas não são partículas elementares, tá bom? Mas dentro da ciência clássica a gente vai utilizar isso como referência. Quem são elas? O elétron, acho que você deve ter estudado isso na aula do professor de química. Estudaram, né? Só abrir o áudio aqui de vocês. Lini, você estudaram essa parte de átomo na aula do professor de química, o Éder? Ainda não, né? Já, legal. Então, bacana que... É bom que a gente vai interagir com essa parte da aula do professor Éder. Então, tá bom. Vamos continuar, então. Olha só. Então, dentro da partícula... Perdão. Dentro da estrutura da matéria, eu tenho átomos. E esses átomos são formados por elétrons, prótons e nêutrons, né? Tranquilo? Então, aqui mostra mais ou menos uma ideia clássica, tá? Do átomo. Você tem a parte externa e você tem a parte interna, tá? Vou aqui dar um destaque, um foco mais ou menos para a gente entender legal. Olha lá. Essa estrutura aqui que a gente está mostrando aqui para vocês, que a gente está desenhando ou tentando desenhar, ele é a nossa eletrosfera. Nessa eletrosfera nós temos nada mais nada menos que elétrons, tá? Ele fica rodeando o núcleo do átomo. Nesse núcleo do átomo, nessa parte aqui mais branca, nós temos o núcleo do átomo, perdão, nós temos o próton, tá? E nós temos os nêutrons. Então, se você redesenhar aqui a estrutura do átomo, você vai ter, dentro do núcleo do átomo, você vai ter prótons e você vai ter nêutrons, tá? Tranquilo? Entendido? Temos aí 25 minutos ainda para a gente ver algumas coisas. Vamos lá. Então, essa parte aqui é importante, essa ideia inicial. Vamos apagar aqui. Tudo golpe de karatê. Vamos ver, dando continuidade. Então, olha lá. Então, no átomo, ele tem essas partículas. Uma, ela vai ser partícula positiva. Vamos aqui. Olha lá. Uma, ela vai ser partícula positiva, que eu vou chamar ela de próton, tá? Nosso próton aqui, né? Eu tenho uma partícula negativa, de carga negativa, que vai ser o nosso elétron. E nós temos uma que ela não possui cargas elétricas. Na verdade, ela é neutra. Ou seja, é o que nós vamos ver daqui a pouco sobre corpos eletrizados. Significa que ou ela vai ser positiva ou ela vai ser negativa. No meio, ou seja, mediano em relação à estrutura da matéria, significa que ela vai ter partículas que elas vão estar equilibradas. Esse material que vai ser equilibrado, nós chamamos, ela vai ter lá tanto um excesso de partícula positiva ou excesso de partícula negativa, ou ela vai ser neutra. Significa que a carga não é que ela seja nula, tá? Na verdade, essa carga ela vai estar em equilíbrio, tá? Vai ter o mesmo número de um e o mesmo número de outro, tá bom? Só ter mais ou menos uma ideia aqui, mostrar para vocês. Vamos estudar aqui um corpo aqui. Imagine que eu tenho aqui, ó, 2 partículas positivas e uma partícula negativa, ó. 2 negativos para 2. Repara que eu tenho número de prótons igual ao número de elétrons. Então, posso dizer que essa carga aqui, esse corpo aqui, ele está em equilíbrio, tá? Chamamos de equilíbrio eletrostático, tá bom? Só uma ideia evidenciada para a gente entender legal. Só apagar aqui. Vamos lá, dando continuidade. Então, ó, o corpo, quando ele vai ser eletrizado, aquilo que eu falei para vocês, ó, significa que nós temos aqui, geralmente, nós vamos retratar sempre um condutor esférico, tá? Como assim, professor, condutor esférico? Uma esfera, que a gente vai estar passando cargas elétricas, ou seja, partículas por esse material. Geralmente, o condutor, a gente sempre vai utilizar isso como uma esfera, tá bom? Vamos aqui. Vamos ver. Olha, filho. Vamos lá. Aqui, você tem aquilo que eu falei para vocês. Você tem 2 situações. Quando
corpo ele vai ser eletrizado positivamente, ó, positivamente, significa que ele vai ter mais partículas positivas, tá? Do que partícula negativa, tá? Significa que, como ele precisa perder, então ele vai ficar em excesso. Quando, por exemplo, você tem a tua comida, você tem um prato de comida, desculpa, você tem um prato de comida. Aí nesse prato de comida você colocou bastante, sei lá, comida. Só que você encheu tanto que você vai precisar compartilhar, você vai precisar dar essa parte que tem em excesso. Então seria mais ou menos a ideia nesse caso desse próton, tá? Todo próton é quando você tem elementos dentro da situação que você vai ter que compartilhar, ou seja, você vai ter que dar, tá? Você vai ter que dar ou 2 ou 3 partículas, dependendo do elemento químico que você estiver trabalhando, tá bom? Agora, existem, por exemplo, partículas que vão estar faltando, tá? Tá aqui, ó, corpo carregado negativamente, ó. Então, corpo carregado significa que ele recebeu elétrons, ou seja, ficando com excesso de elétrons, tá? Ou seja, ele ficou agora com mais partículas negativas, significa que o corpo vai estar eletrizado negativamente. Então, o corpo eletrizado positivamente significa que ele vai ter mais prótons, ele está mostrando aqui a relação de desigualdade, ó. Ele vai ter mais prótons do que elétrons, tá? Um corpo carregado negativamente significa que ele vai ter mais elétrons, olha aqui, ó, tá mostrando aqui para você aqui na esfera, né? Ele vai ter mais elétrons do que prótons nesse caso. Nós temos aqui vários elétrons, ó, várias partículas negativas. Quando você tem o quê? Somente 4 partículas positivas, tá bom? Tranquilo? Certo, né? Aquilo que eu falei para vocês, ó, a questão quando o corpo ele está em equilíbrio, né? Ou seja, ele está eletricamente o que? Neutro. Ou seja, o número de um vai ser igual ao número de outras partículas. Então, se eu tenho 4 prótons, então para ele estar em equilíbrio, eu vou ter que ter 4 elétrons. Tá bom? Certo? Pessoal, alguma dúvida? Para liberar aqui do Juan primeiro. Como é a participação dele? Nenhum. Nenhuma, tá entendido, né? Quando eu falo para você, ó, um corpo carregado positivamente, significa que ele tem bastante prótons do que elétrons. Entendido? Quando eu digo que o corpo é carregado negativamente, significa que eu vou ter mais elétrons do que prótons. Tá bom? Certo, né? Vamos ver aqui a Williane. Williane? Tá escutando? Entendeu, filha? Essa parte de quando o corpo ele tem mais cargas positivas, significa que ele vai ter mais prótons. Quando o corpo está carregado negativamente, ele vai ter mais elétrons. Quando o corpo ele é neutro, né? Eletricamente neutro, significa que o número de prótons vai ser igual ao número de elétrons. Entendido, né? Entendido? Tá me escutando? Hã? Entendeu, né? Então, áudio está um pouco afastado. Só ver se eu acho que é aqui no meu... Só um momento aqui, tá? Acho que é aqui no meu... É que o meu tá baixo aqui. Certo. O meu áudio aqui tá... Só pegar aqui para ver se aumenta um pouquinho aqui o meu áudio. Agora sim, pode falar, Winnie. Tá me escutando, né? Agora sim, melhorou teu áudio. Aqui meus coisa que tá meio baixo. Então vamos dar continuidade, tá? Então, olha, na natureza, o que é importante para a gente entender? Para nós entendermos na nossa aula de hoje. Faltam 15 minutos aí que o Zoom vai nos cortar. Olha lá, o que eu preciso entender? Que na natureza eu tenho cargas elétricas, tá? E as cargas elétricas, a eletricidade é o estudo das cargas elétricas. Eu preciso entender que são 2 áreas que eu tenho da eletricidade, a princípio, classicamente falando. Eu tenho a eletrostática, que vai estudar as cargas elétricas em repouso, tranquilo? Eu tenho a eletrodinâmica. Eletrodinâmica são cargas que vão estar sempre o quê? Em movimento, tá? E que o uso essencial das cargas elétricas são importantes, devido à questão da energia elétrica. Hoje, por exemplo, nós estamos nos comunicando via internet, né?
temos que ter o auxílio da nossa eletricidade, tá? Nós temos a natureza, na matéria nós temos átomos, tá? Nesses átomos você tem 3 partículas elementares, classicamente falando, tá? Porque essa teoria já está um pouco abatida. Nós temos partículas positivas, que são chamadas de prótons, tá? Tenho partículas negativas, que são chamadas de elétrons. Eu tenho uma partícula que ela é neutra, ou seja, o número de prótons vai ser igual ao número de elétrons, tá bom? E para a gente aprofundar mais um pouquinho esse princípio, vamos uma coisa que é interessante na natureza, galera, que é o princípio de atração e repulsão, é o princípio de Dunphy, tá? Bonito nome, né? Para botar nome de cachorro, né? Vou só pegar aqui. Vamos lá, meu amiguinho. Vamos lá. Então, olha lá. Na natureza, tudo que é partícula positiva e partícula negativa, elas vão sempre se atrair, tá? Sempre vai ocorrer uma lei chamada de lei de atração entre as cargas, como está colocando aqui para você, ó. Tá vendo? Então, cargas de sinais opostos, elas se atraem, tá? Cargas de mesmo sinal, olha o que vai acontecer. Por exemplo, uma carga positiva, uma outra carga positiva. Professor, elas vão se atrair? Não, elas vão se repelir. É chamado de repulsão, tá? Pronto. Então, olha lá. Então, como nós estamos mostrando para você, cargas de sinais opostos, elas se atraem. Cargas de sinais, mesmo sinais, elas vão o quê? Se repelir. Então, nós temos aqui, por exemplo, aqui, ó. Colocamos aqui para você aqui, ó. A atração, cargas positivas com uma carga negativa, elas estão se atraindo. Cargas de mesmo sinal, ó. Em vez de acontecer a atração, vai acontecer o que nós chamamos de repulsão, ou elas vão se repelir, tá bom? E a repulsão também, ó. Negativo com negativo, ó. Elétrico com elétrico. Tento unir, não consigo, acabo separando, tá bom? Aqui, mostro para você também uma observação que, ó, um corpo que é neutro, ele sempre vai ser atraído para aquele corpo que é eletrizado, tá? Então, por exemplo, ó, uma partícula positiva, ela consegue atrair esse corpo que é neutro, tá? Aqui também, ó, aqui que é neutro, perdão, aqui esse corpo está carregado negativamente, acaba atraindo esse corpo que é neutro. Então, esse é o princípio de Dunphy. Recapitulando, cargas de mesmo sinal, elas se repelem, cargas de sinais opostos, elas vão o quê? Se atrair, tá bom? Tranquilo? Certo? Vamos fazer aqui algumas questões só para a gente estudar legal essa parte, tá bom? Vamos apagar aqui. Anotar essa observação aqui que a gente está colocando aqui. Abrir o áudio aqui de vocês. Ativar. Entendi. Anotaram? Primeiro, Eliane. Fale você, filha. Anotando essas observações? Anotou, né? Carros de mesmo sinal. Mesmos sinais, elas se repelem, ou seja, ocorre o processo de repulsão. Carros de sinais contrários, elas se atraem. Entendeu, Juan? Sim. Entendi. Sim. Tá, beleza. Já escutei já. Vamos lá. Então, continuando. Vamos fazer o exercício aqui pra gente... Faltam 10 minutos. Pra gente só apagar aqui. Golpe de karatê, ó. Então, interessante essa parte do capítulo do livro que ele vai estudar. Legal essa parte que a gente está comentando com vocês, né? Vamos fazer aqui a nossa primeira e a segunda questão, tá? Vamos fazer aqui. Vamos apagar aqui. Vamos ver aqui. Pronto. Vamos lá. Vamos fazer a primeira questão, só para a gente... para ficar legal aqui isso na nossa mente, tá? Cadê a canetinha? A canetinha está escondida aqui. Vamos lá. Cadê você, canetinha? Tá aqui. Se um corpo encontra-se eletrizado positivamente, pode-se afirmar que ele... O que vocês acham? Eu vou dar aí 5 minutos para vocês responderem a primeira e a segunda questão, tá? Aí lá no... Vamos fazer o seguinte. Espera aí. Só para fazer o seguinte aqui, tá?
Vamos fazer a terceira, só para a gente enquadrar legal. Depois a gente volta. Vamos fazer a terceira e a quarta, para ficar legal. Fazer a terceira e a quarta. Vamos lá. A terceira diz o seguinte, ó. Um corpo... Vamos colocar aqui. Cadê você? Tá aqui. Vamos fazer a terceira e a quarta. Aí eu vou deixar essas duas para vocês. Baseado nessa terceira e quarta. Vamos lá. Um corpo eletricamente neutro, ó. Corpo eletricamente neutro. Letra A. Aí diz, não existe, pois todos os corpos têm cargas. Galera, nada a ver, tá? Deixa eu ver uma canetinha melhorzinha, caneta vermelha. Nada a ver isso aqui, tá? Essa afirmativa. Tá? Por quê? Você viu que todo corpo que é neutro, ele vai ter, vamos colocar aqui o corpo neutro, né? Ele vai ter a mesma quantidade de carga positiva e a mesma quantidade de carga negativa, ó. Se eu tenho 10 cargas positivas, eu vou ter 10 cargas negativas também. Então, significa que o corpo está em equilíbrio, tá? Ou seja, está neutro. B. Não existe, pois somente um conjunto de corpos pode ser neutro. Como você viu, está errado isso aqui também. Por que está errado? Porque, ó, nós temos corpos carregados positivamente e nós temos corpos carregados negativamente. Então, não existe somente o neutro, como ele está falando aqui para a gente. Então, essa nossa B está errada, tá? Vamos para C. É um corpo com o mesmo número de cargas positivas e cargas o quê? Negativas, né? Então, repara que essa é a nossa questão, né? Vamos ver, vamos marcar aqui a letra C. Vamos na D. É um corpo que não tem cargas positivas nem carga negativa. Galera, acabamos de mostrar aqui para você, ó. Corpo que é neutro, ele tem a mesma quantidade de cargas positivas e a mesma quantidade de cargas o que? Negativas, tá bom? Então, a letra E, o erro dela. É um corpo que necessariamente foi aterrado. Vamos aterrar mesmo essa questão. Galera, vamos mostrar para você o princípio do aterramento, né? O fio terra e tal. Porque isso é um fundamento também da eletricidade. Você vai ver que eu preciso, por exemplo, um corpo está muito carregado, com aquele excesso de cargas e tal, eu preciso descarregá-lo. Para me descarregá-lo, basta ter um aterramento, tá bom? Por exemplo, quando você vai na geladeira, você já teve aquela situação de você tocar na geladeira e você pegar um choque. Naquele momento você serviu de aterramento. Porque para você, só um princípio básico da eletricidade, para você descarregar um corpo está carregado, você tem que ter um condutor. Naquele momento, se você pega um choque na geladeira, você pega choque de qualquer aparelho elétrico, se você estiver descalço, você acaba sendo um aterramento para aquele aparelho elétrico. Então, se você pegou um choque de uma geladeira, de uma TV, de um rádio ou alguma coisa assim, significa que você serviu de aterramento ali para aquele aparelho elétrico, tá bom? Ele está com excesso de carga, então ele precisa soltar esse excesso de carga aonde? Para uma situação que ela seja nula, tá? E seria no caso o potencial da Terra que seria no caso nulo, tá bom? Certo, legal, né? Aí você entende porque quando o cara, o técnico, ele vai na sua casa, ele vai fazer, por exemplo, um serviço técnico lá, vai estar lá, você percebe que ele pega os seus dedos, ele vai fazendo isso, ó, na parte metálica. Ele vai pegando, só baixar um pouquinho aqui a tela para você entender. Ele faz mais ou menos isso aqui, ó, principalmente na parte metálica. Ele faz isso, ele faz esse movimento. Aí por que ele faz esse movimento? Justamente para ele não passar cargas para o seu circuito do teu computador. Tá? Então, acontece esse princípio legal da eletricidade quando o cara vai consertar o nosso computador. Tá? Eu nunca vi isso, mas já quando o técnico for na sua casa, ele vai fazer esse movimento dos dedos, dos metais, porque como ele está com excesso de carga, provavelmente ele vai passar esse excesso de carga, ou vai retirar excesso de carga da parte metal do nosso computador. Já que nós estamos falando de metal, vamos só colocar aqui para vocês algumas observações que é importante, tá? Que nós falamos para você lá de termologia, tá? Lembra que a gente comentou com vocês sobre condutores e isolante? Aqui também vai aparecer, tá? Vamos só colocar aqui as observações, tá? Olha, garotinha. Vamos aqui, canetinha. Vamos colocar aqui algumas observações que é importante. Vamos colocar. Eita, vamos lá. Olha aqui, ó.
condutores, eles vão o quê? Facilitar fluxo de cargas, que nem aquele princípio da termologia que nós estudamos, né? Condutores de calor, né? Vai conduzir essa energia em forma de calor, né? Então aqui ele vai, tudo que é condutor, principalmente os condutores metálicos, eles vão o quê? Facilitar o fluxo de cargas elétricas, tá? Deixa eu colocar aqui. Facilitar, tá? O fluxo de cargas elétricas. Não vamos escrever tudo porque devido ao nosso tempo, mas vamos colocando as observações. Quando você tem a parte dos isolantes, o que vai acontecer? O isolante ele vai dificultar o fluxo dessas cargas elétricas, que nós veremos lá na frente, que tem a ver com a energia elétrica. Então, fluxo de cargas tem a ver com energia elétrica, tá bom? Então, aqui ele vai dificultar, tá? Ele vai atrapalhar, nesse caso, o isolante. Por isso que você precisa isolar bem o fio elétrico, né? Precisa isolar porque para você não pegar choque, não trazer problemas aí para até, infelizmente, incêndios que a gente consegue perceber em algumas regiões, tá? Tá certo? Tranquilo? Então, para você ver que é muito legal. Para finalizar, colocar as observações aqui, vão colocando aí para a gente dar continuidade aqui, tá bom? Vou só apagar aqui. O isolante, eles vão dificultar. Os condutores, eles vão facilitar o fluxo de carga elétrica, tá? Certo? Pessoal, nós somos condutores ou somos isolantes? Galera, pela natureza, nós somos condutores, tá? Não sei se vocês estudaram na química ou vão estudar a parte de funções, e uma das coisas que nós temos no nosso corpo é excesso de sal. O sal, ele conduz corrente, ele conduz cargas elétricas nesse caso. Como ele conduz, infelizmente, você acaba sendo um condutor, que nem o princípio da geladeira, né? Pegou na geladeira, recebeu choque, porque nesse caso nós servimos de condutores. Nesse caso, com aterramento, tá bom? Para finalizar a nossa aula de hoje, aí depois a gente vai ficar lá no chat só vendo a questão das perguntas. Olha lá. Na figura a seguir, um bastão carregado positivamente. Vamos colocar aqui. Não funciona. Vamos lá, filho. Pronto. Vamos lá. Na figura a seguir, um bastão carregado positivamente, ó, positivamente. Então significa que ele vai ter o quê? Partículas. Ele vai ter cargas positivas. É aproximado de uma pequena esférica metálica que está preso, né, a um fio de cera. Então tá aqui, né? Aí ele fala aqui na questão, ele começa o quê? Se afastar do bastão. Aí ele pergunta para você qual é a alternativa correta. Galera, se aqui ele é positivo, lembra que a gente mostrou para você? Ele está o quê? Ele não está atraindo, ele está repelindo, né? Ou seja, toda vez que ele vai tentar aproximar o bastão, o que vai acontecer? Nosso bastão aqui, o condutor, ele vai tentar aproximar e vai afastando. Como ele vai afastando, então, significa que também essa esfera aqui, ó, ela tem uma carga o quê? Positiva também. Como nós vimos lá pelo princípio da lei de atração e repulsão, então, já sei que essa esfera ela vai ter o quê? Uma carga positiva. Então, a alternativa correta vai ser a nossa letra B, tá? Nossa letra B. Pessoal, por que não pode ser a letra A? Caso, por exemplo, se o bastão, quando ele aproximasse da esfera, iam o quê? Se atrair, tá? Aquela brincadeira que você tem lá, que você pega, por exemplo, uma canetinha, você vai começando a esfregar na cabeça, aí você pega um pedaço de papel, aí você vai grudar, ela consegue atrair. Aquele princípio significa que o papel ele está neutro. Como está neutro, ou posso carregar positivamente ou negativamente a minha canetinha, quando aproximo, ele acaba atraindo. Mas aqui, ó, ele está dando para a gente, ele vai aproximando e vai afastando. De acordo com que ele vai aproximando, vai afastando. Então, princípio da repulsão de cargas de mesmo sinal. Tá bom, galera? Tranquilo? Vou deixar a questão número 1 e a questão número 2 para vocês resolverem baseado em cima dessas duas questões que nós resolvemos. Tá bom? Tranquilo? Vamos abrir aqui o chat para a gente ver a participação de vocês. Tá? Vamos ver. Primeiro você, Eline, você entendeu a aula, filha? Uhum. Entendido mesmo? Copiou as observações? Sim. Tranquilo, né? O que você achou da nossa aula? Gostei. Gostou? Esse meu gosto é meio tímido, né? Mas tudo bem, tranquilo. Pode ser, tá? Certo, né? Vamos ver aqui o nosso amigo Juan.
Juan, entendeu? Oi. Entendeu a aula, filho? Sim, Entendeu, né? sim, Legal, né? Você viu como é importante o da eletricidade, né? Bem básico, graças à situação que nós estamos nos comunicando, né? Você pode utilizar algumas ferramentas que nós utilizamos hoje graças ao princípio da ciência, né? Eletricidade, que estuda as cargas elétricas. Tá bom, galera? sim. Então é isso, tá? Aqui nós já estamos aqui finalizando. Vou só desativar aqui o teu áudio. Pronto. Então, olha só, galera. Eu vou precisar que vocês... Só é uma situação que é uma questão para a gente mostrar que nós estamos realmente via online, né? Eu quero que vocês rapidamente só liguem a câmera de vocês que eu vou bater um print e vou postar. Postar não, na verdade, vai ficar como recordação aí. Abre tua câmera aí, Juan. Mostra ali, pega o caderno de vocês. Caderno de vocês, tá? Pegou o teu caderno, Juan? Uou. Pega o seu caderno, o seu livro, alguma coisa assim, para mostrar que você realmente, nesse período que nós estamos passando, essa quarentena, mostrar que você está estudando, né? Que, como diz muita gente, né? Nós não estamos de férias, nós estamos ainda estudando, estamos em trabalho, né? E o aluno estudando para não parar o país, né? Mostrou teu caderno aí? Mostrei, Juan, teu caderno. É isso aí. Só mostrar seu caderno, mostrar que nós estamos estudando. Isso, meu amigo. Aí eu vou bater um print, aí você faz um legalzinho, né? Tá? Eu vou rapidinho aqui que eu vou... Rapidinho, dá não. Pra ficar bem bonitinho, uma tela bem cheia mesmo. Vou interromper aqui. Rapidinho, tá? Isso, ó, ficou legal, né? Tá tudo enquadrado, né? Tá vendo aí? Tá, né? Bacana. Vamos lá. Vamos fazer aquele sorriso pra câmera, tá? Isso, mostra aí, Juan. Dá um sorriso, Juan. Esse cara de remista, eu, hein? É isso aí, galera. Bateu o print, tá? 3, 2, 1. Dá um sorriso, Juan. Dá um sorriso, meu amigo. Isso. Mostra seu caderno. Seu caderno. Tá mostrando teu rosto. Seu caderno, filho. Isso. Legal. Vamos lá. 3, 2, 1. Pronto. Ficou registrada. Isso aí, galera. Ó, muito obrigado, tá bom? A gente estaremos aqui na semana que vem novamente utilizando o Zoom, tá bom? Mostre pra galera. Vou estar gravando. Na verdade, já está gravando, né? Vou até interromper aqui a gravação para mostrar que nós estamos